Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo ao programa Célio Sauer, aquele programa em que o apresentador tem tanta capacidade de fazer o que faz como Roberto Justus de cantar no seu álbum. Agora, hoje falamos sobre música. E eu estou aqui com Marcos Renato Soares de Azevedo. de Azevedo, que foi a primeira vez que eu vi o seu nome assim, porque eu só via como DJ Harry J. Sim, que é o nome que foi me dado artístico. E esse nome, ele foi criado... Porque, assim, na verdade, eu comecei como DJ Renato. DJ Renato. E Renato, dentro desse mundo artístico de DJ, é um nome muito simples. Sim. Que não passava credibilidade para contratantes. E aí, não sei nem por que, mudaram para Renatinho. Começaram a me chamar de Renatinho na época. Uhum. Continuou ainda sem credibilidade. Até achei legal o nome, mas não... E aí foi quando surgiu a ideia e a possibilidade de tocar fora de São Paulo. Perfeito. Que era a minha primeira etapa ali como meta de começar a ficar maior. Falei, preciso tocar fora de São Paulo, algum estado, sei lá. E tem um grande amigo meu chamado DJ Aaron Love, que começou a fechar datas para mim, que trabalhava ali como meu manager, algo assim. Sim. E ele tocava no Brasil inteiro e já estava, inclusive, já tocando fora do Brasil. E ele falou, olha, eu tenho uma data para fechar para você num lugar muito legal, que foi Curitiba. Bacana. Você vai tocar junto com um DJ que é oficial da Beyoncé. Ele é DJ que faz uns shows da Beyoncé, DJ Technician. Então, vai ser vocês dois os artistas da noite lá. O nome da casa era... Seven alguma coisa, eu não vou me lembrar. Daqui a pouco eu tento lembrar. E falei, ótimo. Só que a gente precisa ter um nome, porque eu falei seu nome para ele e ele não gostou muito do nome. Não dá Claro. pra... Vamos bolar um nome artístico. Technician e Renatinho. Não poderia ser. Tinha que ser um nome um pouco mais artístico. Aí, vamos combinar aqui. Aí, juntou a minha esposa e ele. Aí, começaram a dar sugestão. O que vocês acham de R não sei o quê? JR não sei o quê? Renato... Blá, blá, blá. Aí, a minha esposa falou RJ. Aí, o Aaron olhou, escutou, falou RJ, soa bem. É um nome curto, não é difícil e é prático. RJ, o que você acha? Eu falei, gostei. Vamos embora. Aí, depois, colocou lá, a gente fez umas fotos, tal, para poder fazer os Flyers. os flyers, isso. E deu muito certo. Aí o cara falou, gostei. Esse sim, agora sim. Aí mandamos umas fotos bem profissionais, tal. O cara gostou. E eu fui. A primeira vez que eu andei de avião, primeira vez que eu fui tocar fora. Cheguei super feliz, dei o meu melhor. Os caras lá adoraram. Voltei lá por mais 3, 4 vezes depois. Isso foi em 1900? Isso foi 2000 e alguma coisa. Nossa, eu sou muito ruim de data. Mas é coisa de 2005, 2006, Perfeito. por aí. Perfeito. Por aí. Mas a sua história não começou em 2005, 2006? Não, começou em 88, 89. 88, 89. Eu era um garoto. Que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Sim, exatamente. Eu morava na Vila Formosa. O meu primeiro contato em gostar de equipamento de DJ, ser DJ, eu descobri nesse momento. Eu tinha, acho que uns 8 anos de idade. Eu tenho hoje, vou fazer 50 agora, em 28 de novembro. Não parece. 28 de novembro, faço 50 anos. Com 8, 9 anos de idade, o meu irmão, o meu irmão mais velho, ele era muito amigo de um dono de um clube na Vila Formosa, Zona Leste de São Paulo, que lá se chamava A Ponta. Nesse salão, nesse clube, nessa discoteca, o DJ ficava num lugar alto e tinha um espelho inclinado atrás dele. E quem estava na pista e olhava para a cabine
conseguia ver os dois toca-disco rodando ali, que naquela época, toca-disco, vinil, Bacana. maravilhoso. E quando eu olhei para aquilo, e era numa matinê, meu irmão me levou lá só para falar com ele, que era muito amigo dele, Sim. e eu entrei e vi aquilo funcionando. A casa ainda não estava aberta, mas o DJ estava lá preparando as coisas dele e tal. Eu fiquei alucinado quando eu olhei aquilo. Você era novo naquela época. 8 anos. Então, isso era 1983. Isso, por aí. E você olhou e falou assim... Eu me Caraca, esse é o apaixonei. futuro. E eu vi o cara com aquele contato, né? Uhum. Mexendo no disco. E ele, não sei o quê, com a mão no fone. Ele já fazia Sim. um jeito. Todo animado, antes da festa começar. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso subir lá. E eu pedi desesperadamente pro meu irmão me levar lá. Aí meu irmão, sabe aquela coisa, tipo, ele não tava na minha vibe. E ele falou, não, deixa o homem lá quieto. Não sei. Mas eu quero insistir. Puxava a camisa dele. Aí ele, tá bom. Me deixou lá e foi lá conversar com o dono. E o DJ, muito gentil, falou, não, pode ficar aí, pode ficar aqui e tal. Ele deixou pôr a mão no disco. Aquilo foi fascinante para mim, fascinante. Eu falei, é isso que eu quero ser. Show. Pronto. Mudamos da Vila Formosa, fomos para Itaquera. Ok. Chegando em Itaquera, conheci um rapaz lá, que é o Fabinho, que inclusive ele mora aqui. Uhum. Hoje ele tem até, inclusive, sala de aula, ele dá aula de DJ. E aí pegamos uma amizade e pronto, eu conheci outros amigos que também... Aí todo mundo juntava finais de semana, cada um trazia um equipamento para juntar. Um trazia um amplificador, outro trazia um toca-disco, porque às vezes os DJs daquela época não tinham muito acesso, Sim. não tinha muito dinheiro, equipamento era caro. Claro. E aí, eu tenho um toca-disco. Aí o outro falava, eu tenho um amplificador. Eu tenho as caixas. Aí juntava todo mundo, cada um trazia... Como se fosse um churrasco que cada um traz uma coisa. Aham. Era um churrasco de DJ que cada um trazia o seu equipamento, juntava tudo. E aí a gente conseguia colocar 2 toca-discos, o mixador no meio, né? E caixas de som. E aí, obviamente, já vinha, né, uma carninha para comer, alguma coisa assim. E isto 80 aí? 85. Isso, por aí. Por aí. Caraca. Fazendo assim um pequeno à parte. Sim. Para E o aí, que as é o mães... DJ hoje, que é uma coisa assim, né? Estourou, ganhou basicamente é uma celebridade o DJ hoje. Sim. Agora, se tornou uma coisa monstruosa hoje. Era uma coisa ainda muito começando. Ainda mais no Brasil. Exatamente. E aí, a gente, claro, não tinha as técnicas de como era fazer uma mixagem, porque hoje em dia você tem que saber mixar uma música com a outra, colocar as duas músicas no mesmo ritmo, para que quem está ouvindo não pare de dançar para esperar a outra música entrar para voltar a dançar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os DJs colocam a música na mesma batida, a música sai, a outra entra e você continua dançando sem perder o ritmo. Não sente a transição. Não, exatamente. Show. Então, a gente não tinha essa técnica ainda, a gente já estava aprendendo e tal. Aí a gente foi estudar, cursos quase não tinha. Tinha um curso ou outro que era muito caro, era no centro de São Paulo. A gente nem ia para o centro de São Paulo, a gente era muito novo. E o que vocês escutavam e tocavam naquela época? Então, naquela época a gente gostava muito da black music, né? Então a gente gostava muito do hip hop da época, dos anos 80, 90. Nacional ou internacional? A maioria tudo internacional. Perfeito. A gente começou a passar a gostar mais quando chegou ali a época dos anos 90. Aí veio os raps nacionais, assim. Legal. Que a gente curtia muito e tal. Mas a princípio eram os internacionais. Perfeito. E o acesso a ter os discos na época os originais eram tudo importados. Então existiam as lojas de discos na galeria no centro de São Paulo. E o disco importado era muito caro. Muito caro. Claro. Era coisa de, sei lá, eu não consigo agora reverter para o dinheiro de hoje, mas eu vejo os discos hoje importados aqui na Europa, sei lá, um álbum duplo deve estar custando aí 50, 60 euros. Mas no dinheiro daquela época, em reais, era muito caro. Então existiam os discos piratas, que eles chamavam. Os caras pegavam
5, 6 hits da época, Uhum. colocava 3 músicas de um lado do disco e 3 do outro, Uhum. e se vendia com um preço muito mais acessível. Uhum. Então, obviamente, a gente comprava esses discos que eram muito mais baratos e pronto, a gente se divertia com isso. Eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer para um DJ. É verdade que aquilo que se faz no disco, né, se fizer no analógico mesmo, estraga o disco? Então, tem que ser agulha, a questão aí é a agulha, né? A agulha, tem muitas agulhas profissionais hoje que são preparadas para isso, para não Ok. arranhar. Para não arranhar. Mas as agulhas de 3 em 1 da época, não sei se você lembra disso, Uhum. aquilo Acredito, arranhava, eu lembro. porque a minha mãe, minha falecida mãe, eu me lembro que meu irmão conta essa história até hoje. Na época que eu tava alucinado por isso, eu estraguei um disco dela, porque eu fui fazer isso e arranhou. O braço do toca-disco passou assim em cima do disco inteiro e fez aquela valeta assim no meio do disco. Minha mãe ficou muito brava. Qual o nome muito dela? brava. Dona Gedalva. Dona Gedalva patrocinou, então, a destruição de discos aí. Exatamente. Mas eu falei para ela, mãe, pode deixar que eu pago o outro para a senhora. Uhum. E aí depois o tempo foi passando e ela acabou tendo orgulho de tudo isso que eu fiz. Show. Mas a agulha, aí sim, os toca-discos profissionais para DJ já vem com agulha especial, aonde sim você pode fazer e não estraga. Legal. Não é que não estraga em 100%, chega a mexer um pouco com a gravação. Se você fizer repetidamente ali o movimento de ida e volta no mesmo point kill ali, no mesmo lugar, o disco você percebe que quando você vai ouvir, quando chega naquela parte que você usou muito, ela baixa a gravação e depois ela volta à altura normal, o volume normal da música. Perfeito. Mas não estraga. Sim. Mas, então, nesta época, juventude e infância, você o quê? Com 8, 10, 12 anos, sim. começou a brincar Sim. com os discos. Sim. Obviamente, imagino que a sua mãe olhava e falava assim, não faça isso, Exatamente. não vai dar em nada, vai procurar algo de útil para fazer. Sim, claro. Isso é coisa que toda mãe fala. Normal, perfeito, Normal. até porque não entendia a situação. Normal. E cá entre nós, agora olhando para trás, né? 2024, olha para 83, fala assim, nossa, se eu imaginasse que DJ, né, que isto ia pegar o gosto popular do público do jeito que pegou, Sim. talvez até minha mãe tenha me apoiado. Mas naquela época quem olhava para frente era só, desculpa a expressão, um bando de pessoas que se reuniam em volta de uns discos. Exatamente. E como é que isto daí um dia bateu na sua cabeça e falou assim, não é isso que eu vou fazer da minha vida mesmo? Então, foi quando eu comecei a perceber que eu estava me profissionalizando nisso. Ok. Por exemplo, depois que essa história com meu amigo, eu conheci na rua da frente, existiam equipes de baile que fazia bailes de aniversário, bailes de casamento, não sei o quê. Equipes mesmo de vila, assim, né? Às vezes tinha uma vila que tinha 2, 3 equipes. Essas equipes, como a gente fazia, se reuniam também, cada um com seu equipamento e tal. E aí eu fui até... eu escutei da minha casa um som, era um final de semana, eu não lembro, acho que era sábado, mas isso naquela época, o som alto. Nossa, de onde está saindo esse som? Aí eu dei a volta, fui na rua de trás e vi um som alto saindo. Aí vi uma aglomeração de pessoas e tal. E aí o dono da casa, que era DJ também, o dono da equipe, me viu, eu ainda era pequeno ali e tal. Falou, entra aí, não sei o quê. Eu entrei e vi um monte de cara assim, mais velho do que eu tal. E tinha uns 3 garotos ali, mais ou menos no mesmo perfil que eu. E os meninos também lá, mexendo, brincando, não sei o quê. O nome desse cara, dono da equipe lá deles, que eu nem me lembro mais o nome da equipe, acho que era Gangue alguma coisa, eu não vou me... Ele me ensinou a mixar. Ok. Olha, vou tentar te ensinar aqui como coloca uma música com a outra certinho. Tá. Existe um botão no toca-disco chamado pitch. Ele controla a velocidade da música. Então, uma música geralmente tem um número de BPM, outra tem outra, então você tem que ajustar isso
com o ouvido. Você está ouvindo a música que está tocando e no seu fone é a música que você vai tocar. Então você tem que pegar a primeira batida, soltar no mesmo da outra. Quando você ouvir que as duas estão batendo igual, aí você abre o mixador e aí vai tocar as músicas mesmo. Mas isso, falando assim, parece ser muito fácil. Mas é muito difícil. Principalmente naquela época. Claro. Naquela época era difícil. Hoje em dia existe nos equipamentos mais modernos um botão chamado Sync. Que é onde se aperta, você só solta e ele vai encaixar as músicas. Ele procura o pitch de uma e da outra. Exatamente, conecta as duas mas é muito discriminado isso. Sim. Para muitos DJs, Sim. inclusive para mim também. Sim. Eu aprendi ali na marra e hoje tudo bem, a novidade, né, a tecnologia veio para ajudar. Mas ela machuca um pouco, ela desconsidera essa construção que é a formação do DJ. Perfeito. Então, por isso que muita gente não curte muito esse botão sync. Passa a analogia do professor de matemática, que primeiro ele te ensina a fazer o cálculo de cabeça. Então, assim, ó, cara, tu vai ter que aprender isso aqui. Ah, mas eu não vou usar. Não, vai aprender primeiro. Sim. Mas na calculadora. Vai primeiro aprender aqui. Depois exatamente. você faz na calculadora. Quando você souber o que você está fazendo e o fundamento que você está fazendo, aí você vai para a calculadora. Então é mais ou menos isso. Exatamente. É um pouco desconsiderado. Aí sim, então, voltando lá, só para não perder o foco. Quando eu aprendi com esse meu amigo chamado Perivaldo, era DJ Peri, o nome dele na época, e ele me deu esse norte para eu saber como é que funciona, e eu aprendi muito rápido. E ele viu que eu aprendi muito rápido. Pessoas da equipe dele, até aquele momento, já há muito tempo com ele, não conseguiam fazer essa mixagem. E eu fiz naquele mesmo dia. Ele me ensinou algumas vezes, eu comecei a me concentrar. No mesmo dia, eu consegui fazer a minha primeira mixagem. Certinho ali, usando... Ele ficou assim... Nossa, tem caras aqui comigo que tá aqui há anos e não consegue fazer isso. Mas será que não era um pouco do interesse, essa paixão que você trazia ali de 18 anos? Mas eu acho que havia interesse também nos outros. Eu não sei se é uma limitação que as pessoas têm. Ouvido? Ouvido, alguma coisa assim. Mas eu estava realmente querendo muito aprender. Muito. E eu acredito que isso ajudou, assim, 100%. Perfeito. E quando eu aprendi a mixar e comecei a ter uma desenvoltura para aquilo, aí já comecei a pegar no microfone para falar. Aí ele percebeu isso. Nossa, esse menino vai longe. Não, isso era um pensamento dele, particular dele. Eu não tinha isso na minha cabeça. Eu estava me divertindo, que era o que mais me interessava ali. Aí, eu e esse outro amigo, que é o Fabinho BW, que está aqui, começamos a curtir uma festa pertinho da nossa casa, que se chamava, na época, Lambateria Baca. Era a época que a lambada estava muito em alta. E Baca, que era o nome do dono da lambateria. Aí, nos domingos, matinê, da 1h às 10h, tinha uma festa lá, que se tocava de tudo um pouco. Tocava a seleção de músicas românticas, que geralmente eram músicas de trilha de novela da época, não sei o quê. Aí tinha os hip hop, black music, Legal. Tinha os flash house, Legal. que eram os houses dos anos 80, 90. E pronto, tocava de tudo um pouco. Era uma domingueira muito legal. E quando tocava a parte da black music, que era a parte que eu gostava mais. Aí eu ficava muito perto do DJ para saber ali como é que ele se comportava, como é que era a técnica dele. E foi passando e eu fui curtindo. E um desses DJs chamaram a gente. Chamaram eu e esse meu amigo Fabinho para tocar lá. Aí a gente fez uma participação de 2, 3 músicas. Bacana. E o cara viu e falou, mas é novinho e já tá mixando. E ele ficou impressionado com isso. Aí falou com o dono da casa lá, tem que chamar esses garotos para fazer aqui com a gente, não sei o quê. E aí chamou eu e o Fabinho. Aí eles separaram uma noite lá só pra gente. A gente foi lá, tocou, a noite foi incrível, levamos os nossos discos nas nossas maletinhas, levamos para lá e fizemos a festa. Todo mundo adorou.
E aí a gente virou residente. Isso foi já em 92. Na Lambateria. Na Lambateria Baca. Que depois virou Agito Disco Clube. Porque o Baca vendeu essa casa para um outro rapaz lá. E o rapaz falou, não, pode funcionar do jeito que tá. Tá Claro. tudo certo. Pode manter todo mundo. E aí a gente ficou lá. E fiquei lá, acho que uns 3, 4 anos tocando como residente lá. Eu e esse meu amigo Fabinho. Perfeito. E foi ali que eu falei, agora sim, agora sou vai. profissional, então vamos lá. Comecei a fazer. Aí, voltando ao lance das equipes, tinha as equipes grandes, com nomes no mercado. A Chic Show, que era a equipe que todo mundo que era da Black Music tinha muito sonho em entrar. Existia várias equipes grandes. Essas equipes já tinham programas em rádio na época. Ok. Que era, inclusive, a Bandeirantes FM na época. A equipe Cascatas, equipe Zimbábue, equipe Black Mad, equipe Chic Show, equipe Circuit Power. Grandes equipes que enchiam as festas deles na época. Perfeito. As pessoas se reuniam no final de semana para ouvir o programa e lá eles faziam a propaganda das festas deles à noite e as festas... A Chic Show hoje ela tem até na Globoplay, tem um documentário deles lá. Você vê aonde chegou, né? Foi até um especial de 50 anos da equipe. Eu cheguei lá, consegui chegar, que era o meu sonho chegar lá na equipe Chic Show, mas eu cheguei bem no final. A equipe já estava desestruturada por causa de briga entre eles lá, família e tal, não sei o quê. Mas cheguei a tocar numa festa deles que era muito famosa, chamada Projeto Radial, que ficava no Tatuapé, ali em São Paulo. E cheguei lá a tocar, e muito feliz, mas isso eu já passei, né, muitas coisas. E pronto, foi dali, então, de 92 que eu me profissionalizei e segui meu caminho. Em 92 era DJ Renato. Era Renato ainda. Mas já estava na Black Music. Sim, já estava na Black Music. Eu me encontrei no meio de tantos estilos musicais. A Black Music foi o lugar que eu me encontrei, que eram as músicas que eu gostava. Perfeito. Que era o R&B da época, era o Perfeito. hip hop da época. Aí tinha outros estilos dentro da Black Music, que era o samba rock. Perfeito. Enfim. E antes Foi ali que eu me de encontrei. você começar a trabalhar com a Black Music, você também escutava a Black Music. Sim. E o que foram as suas influências musicais? As minhas influências musicais foi a minha família. Minha mãe gostava muito de samba. O negócio dela era Zeca Pagodinho, na época, Martinho da Vila. Ela adorava, colocava lá para tocar no toca-disco dela, e eu ficava ouvindo aquilo. Meus irmãos mais velhos curtiam os bailes da Chic Show. Então, eles tinham um pouco mais de conhecimento musical. E trazia isso para dentro da minha casa. E eles ouviam como consumidor. E eu já estava querendo ouvir como profissional. Claro. Né? E eu falava, nossa, esse som que legal. Aí foi dali, essa influência veio dali, da minha mãe e da minha família, dos meus irmãos, que curtiam os bailes, que eu estava ali estudando, me profissionalizando naquilo. E hoje você tem uma grande atuação com ritmos como R&B, como ritmos que são da Black Music, Sim. e que inclui também a Brasilidades. brasilidade. Então, o que é a brasilidade? Brasilidades são músicas brasileiras em seus diversos estilos musicais. A gente traz aqui para Portugal esse nome que as pessoas já se identificam e já sabem o que a gente vai tocar. Perfeito. Vai tocar um Djavan, vai tocar um Milton Nascimento, vai tocar Cidade Negra, vai tocar vários estilos musicais, o samba. Por isso que a gente colocou esse nome de brasilidade. É um nome que, em off, eu falei para você que talvez não seja oficial, mas que cabe muito bem, né, para essa nomenclatura, né, esse tipo de nome para falar. E deu muito certo. E a brasilidade inclui também o pop brasileiro. Tudo que é brasileiro, todos os estilos brasileiros. O funk, carioca,
propriamente a MPB, tudo relacionado à música Brasil, a gente coloca como brasilidade. E nessa mistura, músicas mais recentes ou músicas antigas também? Todos os tempos. Quando a gente fala brasilidade, é todos os tempos. Perfeito, perfeito. E hoje, vamos botar assim, num show onde se toca brasilidade aqui em Portugal, você encontra mais mesmo cidadãos brasileiros ou é de tudo um pouco misturado? Tem portugueses, tem angolanos, tem de tudo Aonde um eu toco, você diz? onde... E- Quem consome? Bom, aqui em Portugal Quem consome? tem vários nacionalidades, tem um monte. Hum. Eu já toquei em lugares que tinha um monte de gringo, tinha americano, tinha alemão, tinha... Então, eu já tocava aqueles hits que eram mundiais, Uhum. que é para a pessoa reconhecer. Porque tem Claro. muita música que ela acontece só no regional ali, só da onde ela é. E, às vezes, ela aconteceu só lá. Sim, não tinha garotos. Por exemplo, Claro. dentro da Black Music tem muita música que vem americana e a música que a gente toca no Brasil, porque a gente pega o disco do artista e escuta. Dentro do Brasil, a gente tem muito uma questão de selecionar uma música pelo estilo do swing da música, como ela é. Se ela é dançante, não sei o que lá. Então, a gente escolheu aquela música. Nossa, essa música aqui é boa para tocar aqui. E aí ela explode lá no Brasil. Só que lá da onde veio, é outra música que foi a música de trabalho. Que a música que aconteceu foi outra música, não foi essa. Então, o que a gente tem que fazer estando aqui em Portugal? A gente tem que ter essa sacada de tocar a música que está tocando no mundo, não só regional. Você pode misturar, oferecer, porque esse é um grande trabalho que o DJ tem, oferecer a experiência dele musical para as pessoas. Para ela não ouvir só o que tem nas plataformas digitais. Perfeito. Então, a gente tem essa coisa... Eu vim dessa época, né? Que a gente que estourava as músicas, não era a plataforma. Então, com o nosso gosto musical, profissional e ouvido, a gente oferecia aquela música, as pessoas gostavam, porque a gente conhecia o público que a gente tinha. Então, a gente sabia ali. Hoje não, hoje existem muitas músicas que tocam que é sucesso de plataforma. Sim. E que a gente não coloca isso na nossa playlist ali. Então, a gente tem o nosso jeito de tocar. Até hoje, eu mantenho esse meu estilo de vivência do DJ para tocar, escolher as músicas. Obviamente, vão pedir a música que toca no TikTok, que toca não sei aonde, a gente vai tocar, não tem problema nenhum. Mas a ideia é sempre oferecer a nossa música para o público. Uma visão, Sim, um extrato exatamente. de Brasil. E aí... Talvez por isso que as pessoas contratam certos DJs. Eu vou contratar o DJ tal porque ele toca umas músicas legais, diferente. Tem uma impressão digital própria. Isso, exato. Bacana. Nisso, eu venho para a seguinte questão. Você comentou de cidadãos norte-americanos que acabam escutando. E diz, neste momento, né, as mídias sociais e outras coisas mais dizem que o Brasil está em voga, o Brasil está na moda, principalmente nos Estados Unidos. Você sente isso quando vê, às vezes, assim, cidadãos norte-americanos e outros gringos, vamos chamar assim, né, dançando e reconhecendo músicas tradicionais brasileiras? Sim, eu concordo plenamente. Plenamente. Eu vejo histórias, por exemplo, se você pegar aí, Djavan, você pegar a música Samurai, você lembra que tem aquela gaita na música. Aquela gaita é Steve Wonder. Claro. Steve Wonder é apaixonado pelo Djavan. Não sabia disso. Não sabia disso. Djavan fez muitos shows lá e se encontraram por lá várias vezes. E ele foi ver o Djavan, vice-versa. Você vê, existe essa coisa com a música brasileira. A música brasileira é eu acho que é um show fora a parte, assim, né? Na música completa, né? Na percussão, na harmonia. A gente é rico com isso. No swing, a gente tem um pouquinho de cada coisa. E as pessoas acabam se apaixonando. Nos Estados Unidos tem vários. Você vê o pessoal do funk carioca, que querendo ou não, é uma música brasileira e é uma música que está tocando no mundo inteiro. Tem grandes artistas de vários estilos musicais utilizando Funk. do funk
Claro. Tanto a participação do MC, ou pegando um trecho da música para colocar na música dele, pede lá a autorização, ganha, e o cara lá faz o instrumental base dele usando alguma coisa de alguma brasilidade nossa. Então isso é super valorizado. Acho que não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Quando você contou um pouco da sua história, anos 80, etc e tal, a primeira coisa que vinha na minha cabeça, Tim Maia. Tim Maia utilizou Maia. muito do que era de fora, Exatamente. bases e samples de fora nas músicas dele. O soul funk, né? Exatamente. E ele produziu obras assim com uma Maravilhosas. característica imensa. Então, foi o homem que ensinou o Roberto Carlos a ser o que ele é. Sim. Então, isso aí... Na verdade, o Tim Maia, assim, ele tinha os seus defeitos, infelizmente, Sim. mas foi um dos artistas mais completos que o Brasil teve. E, essencialmente, acho que para o trabalho na Black Music no Brasil, foi um grande exponencial, porque trouxe muita coisa de fora para dentro do Brasil, coisas que hoje você vai escutar uma música do Racionais, eles usaram uma base que era do Tim Maia, mas o Tim Maia tinha pego de uma música do All Green. Sim, exatamente. Lá fora. Exatamente. Então, que é o chamado sample, né? O sample, exatamente. Então, assim, a influência que ele teve foi muito forte. E eu queria saber de você, como músico, como artista, o que você enxerga dos músicos brasileiros e do que se produz no Brasil, né, que é trazido para fora? Porque existe muita crítica, né, principalmente, como você falou, no funk. Falam assim, o funk não é um ritmo musical, não é um tipo musical elevado. Não, há sempre aquelas coisas na internet. Sim. Há um homem muito famoso, um pianista, que fala que funk é uma merda, que a música clássica é maravilhosa. E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Qual é a sua visão sobre, hoje, o cenário musical brasileiro que está sendo exportado para fora? Então, hoje tem muito esse lance do funk, né? Tá indo muito para fora. Infelizmente, é uma música realmente muito criticada. Mas eu não tenho muito essa coisa... dentro das minhas seleções de música, eu não utilizo muito funk. Eu sou... Mas não porque eu não goste de funk, eu tenho algo contra o funk. Eu toco funk, inclusive, já toquei muitas vezes. Mas não é o meu forte. Mas é só por isso. Não é porque... Tanto é que senão eu nunca teria tocado. E toco várias vezes, toco até hoje. Mas eu não sei, eu não sei por que as pessoas têm essa coisa de criticar. Eu acho que se vem do nosso país e está explodido no mundo inteiro, eu acho que as pessoas precisam aprender a valorizar a música brasileira. Perfeito. O mundo gira, as coisas se renovam. Você tem que acompanhar, senão você fica para trás. Se é algo que está explodindo, colocando o Brasil no mapa mundial definitivamente, a gente tem que apoiar isso. E não criticar. Porque criticar é uma coisa tão fácil, né? Principalmente, e as críticas vêm das pessoas que não fazem um passo para fazer algo que... Para expor o país. Exatamente. Então isso me incomoda muito. Eu não perco tempo com essas pessoas. Perfeito. Eu apoio tudo que coloca o nosso país em primeiro lugar. Perfeito. É isso. Tem que parar as críticas e começar a ouvir as propostas. A música são propostas. Então, é isso. Eu acho que não há espaço na música para o preconceito. Exatamente isso. Até porque muita coisa que se tornou famosa na música, o rock, né, teve que enfrentar o preconceito. Assim como também o pagode também enfrentou preconceito. Muito. Dos mais tradicionais. Você tem festivais, por exemplo, você tem aí o Rock in Rio, que hoje vai, tipo, Ludmilla, vai Anitta, e você vê um monte de crítica. Como pode? O Rock in Rio, com o nome Rock in Rio, tá levando não sei quem e não sei que lá. Cadê os grupos de rock? Mas é que o mundo tá girando. Claro. E aí é o mundo fonográfico, existe um monte de coisa. Mas as pessoas estão indo, estão se divertindo, estão cantando. Eu acho que a felicidade, em primeiro lugar, a música traz isso.
Então tem que deixar as pessoas felizes, fazer o que elas querem fazer, não atrapalhar a vida de outro, não fazer mal para ninguém, e sim trazer alegria com a música. Perfeito. E é isso. E você falou de uma sensação, falou de alegria. Sim. E, obviamente, quando nós falamos da música, nós falamos de algo que transmite sensações a todo momento. Todo momento. A música traz tanta coisa. Então, se uma pessoa vai ao show do DJ RJ, que sensações ela pode esperar ter? Assim, eu ofereço muito na minha apresentação, muita alegria, muita disposição. Eu gosto de emanar a energia positiva. Gosto de ver as pessoas pulando. É um momento de pura energia alegre. Então é isso que eu gosto de trazer para minha pista. Você- Gosto de ver as pessoas felizes dançando, tomando sua água, seu refrigerante, seu drink, absorvendo aquele momento da melhor maneira possível. É isso que eu gosto. Não gosto de ver ninguém sentado. Já fui fazer festas de jovens aqui, fiz muitos aniversários, inclusive nessa região aqui de Cascais, Estoril, e fui contratado para fazer aniversários de jovens de 15, 14 anos, onde se toca muito funk, não sei o que. E aí, muitas vezes acontece de ter os pais, avós, tudo ali junto. E normalmente eles ficam tudo sentadinho. E aquilo me incomoda. Eu tenho que ser estrategista. E eu vi que tem uma coisa aqui que acontece que é uma mágica. Os jovens daqui, eles gostam muito de ABBA, que é dos anos 70. Justo. Dance Queen, isso... Eu não sei qual foi a cultura que eles tiveram aqui, que o ABBA aqui, para os jovens, É fortíssimo. é forte. E eu não tinha essa ideia, eu não sabia. Eu não cheguei a ter essa informação. E aí, numa dessas primeiras festas que eu vim tocar aqui, e quando eu toquei, eu falei, eu vou tocar só pra ver. Eu posso estar dando um tiro no pé aqui, mas eu vou tentar. Porque eu sempre fiz isso. Não vai ser hoje que não vou fazer. Claro. E toquei ABBA Dancing Queen. Ah, Os senhores e senhoras de mais idade, todos levantando e indo para a pista. Aquilo foi mágico para mim. Eu falei, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Juntei os jovens com os senhores e senhoras e todo mundo dançando na pista. É essa magia que ela vale muito mais do que o cachê que eu pego no final do... a seguinte pergunta. Você tem um panorama já organizado do que você vai tocar ou você pega muito o que o público, que a resposta que o público está dando ali naquele momento? Para cá, para Portugal, lá no Brasil eu não fazia isso, mas aqui em Portugal, como eu não conheço muito bem, eu estou aprendendo ainda, já estou sabendo de algumas coisas, mas é sempre bom aprender mais. Quando me contratam, por exemplo, para fazer uma festa de aniversário desse, eu aproveito das plataformas, Claro. e peço para aniversariante juntar os melhores amigos. Isso é uma estratégia. Juntar os melhores amigos e criar uma playlist de todas as músicas que gostariam muito de tocar na festa. Por quê? Primeiro, vai facilitar demais a minha vida, né? Porque eu vou ocupar meus, 4 horas que eu tenho lá de festa. Essa playlist vai me dar 2 horas de tranquilidade. E as outras de 2... terreno seguro. Exatamente. E as outras 2 eu vejo que eu faço ali, dependendo. Então, eu crio eu peço para a pessoa me fazer essa playlist, ela me manda, vejo lá as músicas, algumas eu tenho, outras não, as que eu não tenho eu baixo ali e faço a playlist para tocar na festa desse jovem. Mas no Brasil já não fazia isso, que lá eu já conheço, eu estou no meu território, a pessoa normalmente já fala para mim o que ela quer, já tinha contato dentro do meu ciclo ali de música, as pessoas já me conheciam, falavam, pô, Renato, eu queria que você fizesse eu gosto muito do seu som, quer dizer, ela já conhece meu trabalho. Agora aqui não, aqui as pessoas não conhecem meu trabalho. Então, eu prefiro trabalhar dessa forma. Perfeito. Hoje, juntando uma playlist
e adicionando outras coisas que eu ofereço, que eu gosto de oferecer ali no meio. E dá muito certo. Perfeito. E o DJ, ele tem esse momento, essa capacidade de interagir com o público. Sim. Você se considera uma pessoa que interage? Muito. Se você pegar uns vídeos meus que eu tenho no meu Instagram, lá a galera pulando. Eu gosto de comunicação, gosto de falar, vamos pular, e todo mundo pulando. Eu gosto disso. Isso é fundamental, isso que te dá o diferencial. É porque existe muita crítica para DJ também, né? Claro. Você vai numa festa, o cara tá ali olhando pro computador o tempo todo. O cara não dá um oi, não fala nada. Fica aquela coisa ali, ele fica, sabe, aqui, ó. Não vê que a pista, muitas pessoas às vezes não tá nem gostando, nem curtindo daquela música que ele precisa trocar. Claro. Se a música não deu certo, Claro. isso acontece, é absolutamente normal. Mas se não deu certo, tira. Faz um efeito na música, um fade out, alguma coisa, coloca um eco, tira e vem com uma outra de sucesso que é pra pessoa esquecer aquele 1 minuto que não deu certo. Claro, claro. Mas tem muito DJ que fica focado olhando pro computador, ou é tímido mesmo, tem vergonha. Mas aí é cada um com o seu trabalho. Ou não tem o feeling para perceber o que tá acontecendo. Também, exatamente isso. E é por isso que eu gosto de ser um DJ completo. Perfeito. Eu fui assim, eu fui crescendo o meu profissionalismo com o meu professor, meu primeiro professor, falando sobre isso. Tenta se comunicar, tenta ser interativo, fala com as pessoas, pega no microfone. E eu fui ficando bom naquilo. E deu muito certo. E dá até hoje. Então, Perfeito. feliz. São 32 anos de profissionalismo, 37 anos de experiência. E eu pergunto, ainda tem momentos que você sobe no palco e bate aquele tremelique? Sim, sim. É uma emoção diferente a cada palco que você sobe. Porque são pessoas diferentes. Então é uma nova... Por mais que você vai usar, assim, basicamente as mesmas músicas, mas são rostos diferentes. Perfeito. E quando... Então você tem sensações diferentes. Aí você fala, meu Deus, será que vai gostar? Aí você fica nervoso com um monte de coisa, com o que você vai fazer, né? Na questão de o que você vai oferecer para aquele público. E é uma mistura, né? Mas vamos lá, a gente já está tanto tempo nisso, não vai ser nada tão fora do normal, mas dá um gelo na barriga assim. E quanto assim, eu fico preocupado de não ter. Porque no dia que não tiver, aí você já está muito no automático, aí já está saindo fora a emoção, aí já não começa mais a fazer sentido. Para você é um trabalho com emoção? Muito. Eu falo para minha família, para minha esposa, eu falo, olha, no dia que eu não tiver mais sensação, que eu perceber que tá no automático, eu não quero mais fazer isso. Então, há quanto tempo casado? Minha esposa já tem... Eu tô com ela desde 2001. Essa foi sua esposa que criou... Eu conheci ela na festa, inclusive, nesse projeto radial que eu tinha te falado, da equipe Chic Show. Qual o nome dela? Conheci ela lá, Caísa. Caísa. Caísa Cristine Pires Vasconcelos, minha esposa. Foi a Caísa que criou o RJ. Isso, que criou o nome RJ. Então, não divorcia, porque o R você vai ficar sem, né? É, vai ficar então. só J. Exatamente. Porque ela tem a parte criativa Assim, que minha já tá mulher gravado. Ela é uma pessoa, assim, mais incrível que eu conheci, porque na maioria das vezes existe muito essa questão de ciúmes, de aquela coisa toda, porque você tá ali no meio de um monte de gente, tá? E ela sempre foi muito compreensiva com isso, né? Profissionalismo mesmo, e ela sempre me apoiou, sempre me deu muito apoio. Vai, não sei o que lá, vai dar certo. Eu teve uma possibilidade que eu toquei no navio, que foi uma coisa muito legal para mim. Eu fiquei muito feliz de ter tocado no navio. E foi através de um grande amigo que você deve conhecer, que é o Fausto Carvalho. Que ele tá estourado na rede social. E ele era dos navios, assim, trabalhava como
Ele se vestia de Silvio Santos e era animador de navio. Sim. E pronto, ele acabou me indicando para tocar. Na época ele fazia Silvio Santos lá. Isso foi em que ano? Ai, acho que foi 2003, 2004, por aí. Por aí. Ele falou, vai lá e arrebenta. Falei, já vão entrar em contato com você. Falei, tá bom. Entraram em contato comigo, fui até lá no escritório e pronto, falou, ó, você vai fazer o carnaval. 7 dias embarcados Isso no Brasil. no Brasil. Saímos de Santos até a cidade acima lá de Salvador, eu esqueci o nome. Ilhéus? Ilhéus, exatamente isso. E os DJs que eram residentes do navio, eles só tocavam house. Era só house. Só tuti de Santos a Ilhéus. Mas sabe que quando a gente pensa no DJ, a gente só pensa no tuti. E existe muita diferença entre vocês. Mas para minha sorte, eu já perguntei no escritório, eu posso fazer o meu trabalho? Fausto que te indicou. Você vai fazer o seu trabalho. Ok. Posso tocar a música que eu quiser. Pode tocar a música se você quiser. Então tá bom. E eu tô vendo lá o residente. Tocou de Santos perto do Rio ali já. Uhum. Aí eu entrei. Já entrei com música brasileira. Aí a galera já, opa! Chegou no Rio de Janeiro, meti funk. Nossa, aí embarcou uma galera no Rio, embarcou para ir para Ilhéus. A galera do Rio já embarcou com... Claro. Nossa Senhora! Quando tava para chegar em Ilhéus, a gente passou por Salvador e já entrei no axé. Boa. Comecei a tocar essas coisas assim. O piloto do navio foi lá na pista, porque foi informado para ele, tem um DJ aí que o cara tá tocando com um monte de coisa legal que a galera tá. Chegava balde de champanhe para mim, que a galera lá embaixo mandava. Oi, um balde de champanhe Claro. dentro do navio. O preço. O preço! É um preço alto. Aí o grupo dos caras lá, é pra você, DJ. Tá bem, tá bombando. Obrigado. Claro. Foi maravilhoso. Aí eu fiz no outro carnaval também. E aí me chamaram para fazer o internacional. Só que o internacional era 9 meses embarcado. Eia! Aí eu falei, peraí. Aí já Complicado. fica meio complicado para mim, porque... E me ofereceram uma grana que, naquela época, aonde eu estava atuando no Brasil, eu conseguiria aquela grana. Uhum. Eu falei, não é tão interessante. Assim, é interessante porque, tá, vou tocar no navio internacional, vou para fora, tal. Isso Experiência. vai enriquecer ali o meu currículo como DJ, mas a grana não valia muito a pena. E eu tinha que deixar minha esposa, porque se eu levasse ela, o meu cachê ia ser A estadia dela. estadia dela. Claro. Aí ela falou, não vale a pena. Eu falei, então eu não vou. Eu não vou deixar você aqui 9 meses, de jeito nenhum. Não faz sentido. Aí eu falei com eles, eles entenderam, não quiseram aumentar. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito, mas toquei 3 vezes. Foram 3 carnavais que eu fiz consecutivo pela empresa Costa. Eu fiz o Costa Concórdia, que foi aquele navio que afundou. Que afundou. Eu Ainda fiz. bem que você não estava dentro dele. Eu toquei nele, acho que foi 2 anos antes disso, um negócio assim. Eu não me lembro muito bem. Toquei no Costa Serena. E o Costa... Esmeralda, Diadema. Acho que foi nesse Esmeralda. Eu acho que foi isso. E fiz. Muito feliz também. Cheguei em alguns lugares que eu jamais imaginei chegar como DJ. Jamais. Porque eu achei que aquilo não ia passar de salões de festas, assim. Eu não achei que eu ia chegar tão longe. Aí comecei a tocar em casas, assim, de famosos e tal, não sei o quê. Passei por muitas coisas legais, assim. Me levou para muitos lugares legais essa minha profissão. E trouxe a Portugal. Trouxe a Portugal. Por que Portugal? Se bem que
eu vim para cá e não foi com a intenção de tocar. Por quê? Não tinha experiência nenhuma do que se tratava aqui em relação à música. Era uma coisa muito nova para mim. Eu vim para cá sabendo que eu ia sair do Brasil para mudar a minha vida. Eu vim para cá, como na maioria das pessoas vem, procurando um pouco mais de segurança, procurando ter uma vida um pouco mais em paz. Venho com um pouco de ressentimento do Brasil, com algumas coisas que aconteceram na minha vida particular ali, com algumas situações e pessoas e tal. Normal. Mas vim para cá sabendo que ia mudar. Uhum. E que se acontecesse a possibilidade de tocar, isso ia me ajudar muito, que eu ia continuar praticando aquilo que eu amo, e isso ia me render um dinheirinho para me ajudar Claro. com a minha vivência aqui. Claro. Mas é isso. Mas eu tô feliz demais de estar aqui, de conseguir tocar. Já toquei em algumas casas noturnas aqui. Já fiz algumas aniversário em residência mesmo das pessoas aqui. Então, a gente está aí, trabalhando e sendo feliz. E quem está nos assistindo agora, se quiser encontrar o DJ RJ, como é que faz? Nas redes sociais, né, que é Instagram, tô lá como DJ RJ Brasil. Perfeito. Tem uma página no Facebook, DJ RJ Brasil. Perfeito. Tem um perfil no Facebook, Renato Soares. Tenho um Mixcloud, que é uma plataforma musical que lá tem postado sets meus gravados, tipo Perfeito. 1 hora de música, 2 horas de música. Mixcloud e SoundCloud também. São duas plataformas. SoundCloud também com o mesmo nome, DJ RJ Brasil. Perfeito. Vai lá conhecer alguns trabalhos meus que eu tenho gravado. Perfeito. Mas lá também tem muita coisa mais pessoal minha do que como se eu estivesse tocando numa casa noturna. Mas quem quiser ver mais ou menos casa noturna, tem tudo no meu Instagram. Tá lá em destaques, lá bonitinho. Perfeito. Tem os trabalhos meus do Brasil e daqui. Uhum. Tudo em vídeo. Bem, estamos a chegar no final do nosso programa, mas foi tão rápido, né? Foi, claro que sim. Não deu tempo nem de tomar minha água. Isto aqui é para ser rapidinho, para deixar-nos com sempre o desejo de quero mais. Se precisar que eu volte, vai ser uma satisfação. Vamos fazer o convite de novo, pode ter certeza. Nossa, vou ficar muito feliz. E eu vou lhe fazer a pergunta que é de praxe do nosso programa, que você vai ter que responder aos seus olhos, ao seu olhar. Certo. O que você espera de Portugal para o futuro? O que eu espero de Portugal para o futuro? Para o meu futuro ou para o futuro de Portugal? Gostei disso. Olha, o que eu espero de Portugal, que ajude muito os imigrantes. Isso é um apelo. Não sei nem se isso faz parte como resposta dessa pergunta, mas que Portugal ajude os imigrantes. Porque, assim, eu sofri demais com documentação quando eu cheguei aqui, como basicamente todo mundo sofre. Estou feliz que ontem eu recebi minha carta PIN do meu cartão cidadão. Show. E segunda-feira já vou bater lá no IRN para buscar meu cartão, que eu não vejo a hora de pegar esse cartão na mão. E obrigado, Brasil, por ter esse estatuto de igualdade que dá acesso, né, a esse cartão cidadão, porque é um documento que a gente sabe que vai pegar só depois de tantos anos aqui. Mas que ajude, que Portugal acredite mais no brasileiro. A gente está aqui, principalmente as pessoas que são do bem mesmo, que veio para trabalhar, que veio para buscar uma melhora na vida, enfim. Que ajude, que seja um pouco mais rápido, mais prático. Eu vejo, acompanho que isso já está acontecendo aos poucos, mas que acredite no Brasil. Eu espero que Portugal seja um país maravilhoso para todos os brasileiros que estão aqui e os que há de vir. E é isso. Eu gosto desse lugar. É um lugar que me recebeu muito bem. Nunca tive nenhum tipo de problema aqui, graças a Deus. Nem eu e nem minha esposa. Estamos muito felizes aqui, inclusive, por todo o contexto geral da minha vida, mas que Portugal consiga só ser um pouco mais ágil
essa questão de documentação com os imigrantes brasileiros que venham até aqui. Perfeito, perfeito. Eu tenho que agradecer muito a Muito sua obrigado, presença. Sérgio. Um grande prazer estar aqui. Eu um prazer acompanho já há algum tempo. Utilizei de muitas informações, como muita gente utiliza, né? Das suas informações que você coloca nas redes sociais. Ajuda muito, né, os brasileiros. E eu me beneficiei de algumas informações. Sou muito grato por isso e aproveitar que eu estou na sua frente, quero agradecer por isso. Não, eu que agradeço, eu vou lhe dizer com grande franqueza, eu que me beneficiei, na verdade, da nossa conversa hoje, porque eu gosto de aprender. E você tem muito para ensinar para as pessoas. Eu vou lhe ser bem Muito franco. obrigado. Muito Agradeço imensamente mesmo. E eu agradeço a quem está conosco, nos assistindo nesse momento. Desejo para você muita força e boa sorte, uma excelente semana. Semana que vem eu tô de volta. Um grande abraço. E tchau.